A gente vai falar a partir de uma visão do Marte. Esse aqui é o Marte, tá, pessoal? Ele mostra o modelo do management, né? Então, a partir das suas visões. Primeira visão dele aí, energizar as pessoas, né? Então, o trabalho de um líder, né? Que é tornar as pessoas, manter as pessoas energizadas, comprometidas e motivadas. Empoderar o time, que é assim que vem a auto-organização, o autogerenciamento. Alinhar as restrições, quer dizer, deixar bem claras as diretrizes. Desenvolver competências, crescer a estrutura, que é o que a gente vai dar bastante foco, e melhorar tudo. Bom, a gente vai falar a partir dessa visão do crescer a estrutura, porque a partir dessa visão a gente vai passar por praticamente todas as visões do management. Então essa é a visão aqui que a gente vai falar sobre ela, crescer a estrutura. Né? Muitas equipes operam dentro do contexto de uma organização complexa e, portanto, é importante considerar estruturas que melhorem a comunicação. Tá? Bom, existe aí esse cara chamado Conway. A lei dele foi muito falada, principalmente quando a gente começou a falar de microserviços, até um pouco antes, né, que já é uma coisa antiga. O que ele falava basicamente é que os sistemas repetem a estrutura das empresas. Então é por isso que a gente via e vê ainda muitos sistemas que eles são modulares, não é? Por quê? Porque as empresas, elas são estruturadas dessa forma, de forma de caixinhas. Olha o ERP como é, né? Você tem lá a caixinha de finanças, a caixinha do RH, a caixinha do gestão de materiais, não é? Da produção, são todos caixinhas. Nós nos colocamos em caixas, tá? E aí, como você tem essas caixas, cada caixinha tem um objetivo. E aí você perde esse objetivo da estrutura. Então, ele disse que isso é um fato, né? Ele colocou dessa forma. E aí, se você olha outras estruturas, não é? Elas seguem um modelo um pouco diferente. Elas seguem um modelo mais de uma cidade, uma coisa mais orgânica. Olha como é que é o modelo do Spotify, por exemplo, não é? Repara no tipo de... Por que eu estou falando Spotify? Não, melhor. Netflix, tá? Spotify é a mesma coisa, mas acho que o Netflix é um exemplo melhor. Porque o Spotify é muito conhecido a partir da estrutura. Mas o Netflix ele é conhecido a partir do sistema dele. Vocês concordam? O Netflix é um exemplo de construção de microserviços. Bom, se você imaginar que isso reflete a empresa, então você imagina que os times, que a empresa é organizada por times lá, não é? Grupos de pessoas, cadeia, fluxos de valor, melhor pensando, não é? Então você imagina que você tem vários grupos, vários times mantendo microserviços. Tá? Ou seja, vai gerar o que então? Baixo acoplamento entre as relações. O que você vê dentro de um grupo? É isso que você espera também dentro de uma squad, que haja baixo acoplamento, que tenha sim dependências, mas que elas possam ser visíveis, né? E gerenciadas e minimizadas ao máximo. Não é isso? Então, se você olhar Netflix, você vê que a lei de Conner se aplica mesmo quando você tem uma organização ágil. Por isso que é esperado que organizações ágeis, por exemplo, sigam um modelo de domínios, de contexto, né? E aí o microserviço nada mais é que uma implementação desse conceito de contextos, né? De domínios. Bom, e de quais maneiras organizações precisam para alcançar o equilíbrio, não é? Porque a gente falou, bom, tradicionalmente nós somos modelos, o tradicional a gente entende que é o modelo hierárquico, não é? E agora a gente está falando de modelos em rede, né, que são os times ágeis. Tá, mas qual que é o certo, né? Bom, o certo vai ser nós buscarmos esse equilíbrio. Vai ter benefícios no modelo hierárquico, assim como tem benefícios no modelo em rede. Depende muito do que você precisa dentro da sua organização. Não tem uma resposta definitiva como a gente espera, né? Assim, agora a gente vai ser ágil, então nós temos que ter todos os times multifuncionais. Será que é uma realidade para todas as situações? Eu não digo nem todas as empresas, eu digo situações.
não é? Imagina que o modelo hierárquico ele vai se beneficiar de um momento que você buscar eficiência, por exemplo, automação, não é? Processos repetitivos. Será que se você está numa área puramente industrial, qual o modelo ideal? Também falar que o modelo hierárquico é um pouco forte, não necessariamente. Quando a gente fala de modelo hierárquico também, a gente também vai estar começando a falar de especialidade, né? Grupos componentizados versus grupos funcionais, né? Que são os multifuncionais, os especialistas. Se a gente olha dessa forma, pensa lá na Toyota, né? A Toyota, quando ela constrói um carro, ela não está inovando no produto, não é? O produto já foi inovado. Na hora da operação, ela também usa grupos multifuncionais, né? No sentido de ele não tem pessoas especialistas lá, né? São especialistas generalistas, estão na linha de produção. Então, também achar que na linha de produção a solução é ter especialistas, isso também não é uma verdade absoluta. Mas se você ver o modelo Toyota, né, eles têm especialistas generalistas lá na linha de produção, e essas pessoas, elas são altamente capacitadas. Não é? Agora, certamente, quando você busca inovação em serviços e produtos, o melhor modelo vai ser o modelo em rede, né? Ou seja, times autogerenciados, o mais multifuncional possível. Agora, mesmo assim, para toda situação dentro de um fluxo de valor, sempre vai ser a melhor solução um time multifuncional? Eventualmente pode ser que não. Porque você vai ter que avaliar a questão da sua realidade. Existe demanda para todas as especialidades dentro daquele grupo? Né? Isso é uma verdade. Não é? Eu posso ter uma grande empresa com vários fluxos de valor. Qual o fluxo de valor que, de fato, tem demanda suficiente para ter times, de fato, multifuncionais, considerando, inclusive, pessoas com conhecimento em segurança, não é? Pessoas de arquitetura, de infraestrutura, se eu ainda estou numa situação on-premise, qual é a minha realidade? Não é? E quando eu falo de ter uma pessoa que trabalhe com segurança da informação, por exemplo, tem que imaginar, mas em que nível que ele trabalha? Certo? E aí eu tenho que começar a pensar, o que eu vou delegar para o meu time com relação à parte de segurança da informação, por exemplo, não é? E o que precisa ser feito dentro de um grupo componentizado, de um grupo especialista em segurança, por exemplo. Então, a verdade é que para cada situação a gente vai ter uma resposta diferente dentro desse modelo. Tá? Aí vem esse ponto aqui, ó, até mesmo organizações pequenas não podem funcionar sem hierarquias e papéis especializados, grupos e divisões. É um pouco forte, mas olha, vamos olhar a Zapo, por exemplo. A Zapo, por muito tempo, até hoje, é uma referência com relação a times auto-organizados, autogerenciados, não é? Mas se você, naquele livro da capa, do título, do famigerado título lá, né, O Dobro na Metade do Tempo, se eu não me engano, o Sutton ele coloca esse exemplo, e lá tem uma situação da Zapo, que elogiando a Zapo, falando da realidade da Zapo, como que os grupos são auto-organizados, autogerenciados. Porém, houve um momento que houve uma contratação, precisou contratar pessoas de infraestrutura, se eu não me engano, e essas pessoas não se adaptaram na empresa, não se adaptaram com a filosofia. Então, pessoal, apareceu aí a hierarquia nesse momento, não é? Teve lá o grupo de fundadores que eles tiveram que ir lá e falar: vamos ter que demitir um grupo de pessoas e vamos criar novas políticas. Apareceu a hierarquia, mesmo para uma empresa que é claramente conhecida como uma empresa horizontal. Mas apareceu, não apareceu? Tá? E aí, falando aquilo que eu estava comentando, né? Especialização versus generalização. Tá?
Aqui está falando, ó, conhecimento requer especialização, né, aprofundar, mas inovação requer generalização. Esse é um ponto de vista, tá? Vem lá do Peter Drucker. Veja, muito que a gente vê hoje lá do modelo Lean, né, vem dessas pessoas, tá? E quando ele colocava esse ponto, é uma questão, por exemplo, de ganho em escala, não é? Ganho em escala, ele vai implicar, né, numa especialização. Mas não é somente na inovação que você vai precisar desse especialista generalista. Porque hoje em dia, os produtos, quando você... Eu estou falando já em produção, tá? Eu não estou falando nem de inovação. Na produção, os produtos, os serviços, eles são personalizados. Então, como que você faz em escala algo personalizado? E aí é a solução da Toyota, por exemplo, não é? Os profissionais altamente capacitados, especialistas generalistas, para você ter produtos adaptados ao gosto do seu cliente, mas numa linha de produção. Então, nem sempre, né, a especialização significa a melhor solução para trabalhar em escala. Você não, especialização, ela pega muito na questão de economia em escala, porém, economia em escala não consegue atender produtos diferenciados na entrega do produto, nem na concepção dele. Eficiência versus eficácia. Bom, a eficiência é uma questão voltada à eficiência sistêmica. É diferente de eu buscar eficiência, por exemplo, sobrecarregando os meus colaboradores, que todo mundo trabalha 100%. É diferente. A eficiência vem de eu conhecer as teoria de sistema e saber, por exemplo, que se eu ocupar uma pessoa 100%, certamente ele vai atrasar o trabalho dele. E saber que um sistema ele tem que ter um limite de 80% da sua capacidade, porque ele precisa trabalhar com folga. Então, em vez de falar de pessoas, eu trabalho pensando em sistemas. E isso é uma coisa muito forte do management. Ele fala em vários momentos, ele vai colocar isso. Não é? Management 3.0 se trata de gerenciar sistemas, não as pessoas. E a eficácia, sim, vem das pessoas trabalhando de forma colaborativa através da diversidade e a autogestão. Ou seja, eu tenho que confiar que as pessoas vão fazer o seu trabalho, né? E como líder, me preocupar em criar um ambiente mais eficiente possível. Mas é o sistema. E o sistema como um todo também. Eu não posso me preocupar, por exemplo, em resolver o problema de um grupo só, de uma squad, de um time, o nome que eu der. Eu preciso pensar como essa squad influencia no resto do meu sistema. Outra questão também aí é a centralização versus descentralização. Vai ter situações que... bom, hoje todo mundo entende que a descentralização é o melhor caminho. Mas é para tudo também? Não é? É para tudo. É a mesma coisa que a gente estava comentando lá da questão da pessoa de segurança da informação trabalhando dentro de uma squad. Né? Bom, ele vai fazer... Se não existem coisas de segurança da informação que são estruturantes, questões de arquitetura e infraestrutura que são estruturantes, como é que eu mantenho isso de forma descentralizada? Então, tem que existir um mínimo de um grupo core para definição de políticas, criar mecanismos para facilitar a vida de quem trabalha nas squads, inclusive, através de delegação, definindo o que é responsabilidade dentro da squad, para a squad, o que é responsabilidade para dentro desse grupo core, que tem que estar se preocupando, às vezes, não com uma questão de segurança ou infraestrutura do nível do produto, mas sim como um todo. Não é? Então, talvez aí você vai ter, sim, cada vez mais a questão de descentralização,
Hoje você vê bastante, por exemplo, a TI sendo descentralizada, a parte de sistemas, e ela fazendo parte da área de negócio. Mas você vai ter um core de arquitetura, de infraestrutura, de segurança da informação, não é? Que vai ter que ser mantido para manter essa questão estruturante. E a gente vai falar mais para frente, mas como é que eu mantenho, então, as pessoas, esse sincronismo com as pessoas que estão lá nos times fazendo um trabalho de segurança, de arquitetura, de infraestrutura, né? É um desafio isso aí também, tá? Aí a questão, né? É possível ser centralizado e descentralizado ao mesmo tempo, né? Você vai centralizar, estava comentando, processos comuns e que tem a ver com o seu serviço, né? A questão de operação de suporte, né? E descentralizando aí nas decisões de negócio. Então, aquilo que está mais próximo a negócio, né? A ideia é deixar lá sob responsabilidade dos times, né? Dos fluxos de valor de desenvolvimento conectados aí aos fluxos de valores operacionais. E aí você tem um core aí que vai ser cross, né? Essa questão de áreas cross, né? Que vão estar servindo e, na verdade, elas são provavelmente a parte core, né? Aqui, ó, isso aqui é engraçado. A gente ficou mexendo nesse slide um monte de vezes. Aí eu mudei de novo, Ronaldo, porque a questão é que a palavra exploitation e exploration para a gente é a mesma coisa, né? E aí, para a gente é tudo exploração, né? E aí a única forma de eu colocar o sentido que eu consegui encontrar foi essa aqui, tá? Então eu tenho a exploração versus exploração. A exploração, quando eu estou falando de buscar eficiência, então quando eu estou lá num horizonte 1, lá, você pensar lá no McKinsey, que é, bom, a carne de vaca, né, o meu produto vaca leiteira, o meu dia a dia, tá? Eu tenho que fazer mais com menos. Como é que eu torno esse sistema mais eficiente? Então eu vou explorar para buscar inovações dentro do que eu já tenho, né? Normalmente aí buscando eficiência. Versus a questão da exploração com relação à inovação, aprender coisas novas, né? E aí eu tenho que buscar um equilíbrio, né? Que a gente chama isso daí das empresas ambidestras, não é? É a mesma coisa de você pensar na TI bimodal, né? Da empresa bimodal, melhor dizendo. Eu tenho um modal 1, que é manter o que eu tenho, e é muito mais forte a questão hierárquica com relação a, por exemplo, proteger o meu ambiente produtivo do que vem de inovação. Então, eu tenho que ter um processo mais rígido, versus um modelo em rede de inovação, que busca aí autogerenciamento para emergir, de fato, aí, novos produtos. Aí, quais são os padrões comuns para equilibrar estruturas organizacionais, né? A gente vê em carreiras em T, então eu buscar aí o especialista generalista, e, de novo, não é só uma questão de inovação, né? Se eu quero, mesmo na linha, no questão operacional, se eu quero servir o meu cliente de forma diferenciada, eu vou precisar desses especialistas generalistas. É por isso que a gente vê exemplos, quando você vai lá num treinamento de agilidade, alguém vem para você com um exemplo de atendimento. Vamos usar novamente aí, né? Porque a pessoa teve um caso que a pessoa ligou, explicou que teve um falecimento na família, o atendente, ele mandou flores para a pessoa, mandou não sei o que lá e tal, e a pessoa ficou encantada. Então, o encantar o cliente. Através do que eu encanto o cliente? Pessoas altamente capacitadas lá na linha de frente. Elas tomando decisões descentralizadas. Não está lá na inovação, né, do produto, está na inovação do atendimento, lá no operacional. Fluxos de valor, né? Organizar as pessoas baseadas na questão de fluxos de valor, buscando aí a questão de multifuncional, né? Grupos multifuncionais.
Equipes pequenas, porque é uma questão de economia com relação a canais de comunicação. Fica muito complexo quando você tem, por exemplo, a partir de 10 pessoas, vai aumentando muito a complexidade dos meios de comunicação, que é basicamente a gestão, né? A gestão vai ficando complicada. Equipes quase estáveis, né? Então, poxa, eu não quero ficar mudando as pessoas todo mês, porque, pô, se eu tenho lá um processo de amadurecimento de equipes que vai passar por formação, conflitos, normalização, e só para daí performar, se eu ficar no quinto passo de desmanchar sempre, eu nunca vou sair do momento lá do formar, né? Então, é interessante que sejam quase estáveis. Porém, é importante também ter uma variação, ter algum tipo de mobilidade aí, que seja orgânica, né? Que seja orgânica, porque eu tenho que me preocupar também com as pessoas, né? E eu tenho que trazer novidade para os grupos. A gente percebe a resistência que tem um processo de mudança, porque as pessoas estão há muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, a gente tem que achar um equilíbrio para isso também, a questão dos times quase estáveis. Bom, a gente estava falando lá que a gente está buscando times multifuncionais. Existe uma perda importante quando eu tenho times multifuncionais, não é? Porque quando eu tenho times de especialistas, eles estão aprendendo um com o outro, dentro da sua especialidade. Os times multifuncionais, eles aprendem um com o outro, mas se tornando mais generalistas. Eles não estão reforçando necessariamente o ponto que eles são especialistas. Então, essas comunidades e práticas, ela tem essa importância, não é? De manter viva essa chama do autoaprendizado com relação àquilo que você gosta mais de fazer, por exemplo. Porém, não é só isso, não é? Quando tem essa comunidade de prática, eu percebo que em muitos lugares ele fica basicamente nesse nível aí, né? Ah, eu vou apresentar o que eu fiz, fica um pouco... eu acho importante, mas eu acho que ainda fica muito superficial. Eu acho que talvez seja até por isso que muitos grupos, muitos COPs não vingam. Acho que os COPs, eles deveriam de fato ter uma força dentro das organizações como um grupo que de fato define normas e padrões. Por exemplo, definir com relação à arquitetura, qual parte da arquitetura deve ser tratada pelo core, qual parte da arquitetura deve ser tratada pelos times. Parte de segurança, qual parte da segurança da informação deve ser tratada pelo core, qual parte deve ser tratada pelos times, não é? Acho que deveria ter essa responsabilização. Me parece que é para isso que deveria servir um COP, além de, né, disseminar o conhecimento dentro da competência, mas principalmente definir padrões. Planejamento em grandes escalas, aí você vê o modelo lá do PI Planning do SAFe, né? Sprint Planning 1 do LES, né? Cada modelo escalado aí vai ter um nome diferente, mas basicamente é uma reunião de todos os representantes, né, para planejar o próximo período, a próxima iteração. E é muito interessante também, pessoal, a questão de regras locais, não é? É importante que esses grupos, squads, times montados, eles definam seus combinados, as suas políticas locais, suas regras. Porém, sempre respeitando as regras da organização, não é? Eu não posso criar uma regra local que vai sobrepor uma regra da organização. Eu só posso ir aumentando, né? Porque uma regra, ela visa melhorar a qualidade do processo, a melhorar do produto, do serviço. Então, eu não poderia sobrepor uma regra da organização. Eu tenho que complementar essa regra. Eu sempre aumento aí a questão da qualidade, tá?